Salve, salve galera, tudo certo? Tudo em paz? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas online, hoje nós vamos falar de como o mundo ficou organizado no período pós-Guerra Fria. Lembrando que os nossos dois últimos vídeos, as nossas duas últimas aulas, nós abordamos o tema Guerra Fria e nós apontamos os principais acontecimentos que foram fundamentais para compreendermos aquele momento, os principais acontecimentos que nos ajudam até os dias atuais a compreendermos o que está acontecendo, por que determinadas coisas elas são de uma maneira, são ali consequências desse período que nós conhecemos como Guerra Fria. Né? Pessoal, a partir do processo que culminou na desestruturação da União Soviética, a partir do momento que a União Soviética ela começa a enfrentar várias crises, principalmente devido aos elevados investimentos em arma, falta de investimento em educação e tecnologia e uma série de outros fatores que vão culminar ali uma crise violenta dentro da União Soviética, nós vamos ter a chegada, né, do Gorbachev, que irá promover aquelas reformas que nós discutimos na aula passada, que irá promover uma nova forma de governo, estruturar uma nova forma de governo dentro da União Soviética, dando fim ao que nós chamamos de Guerra Fria. Lembrando que a queda do Muro de Berlim em 1989 é considerado já por muitos autores como o verdadeiro fim da Guerra Fria. No entanto, as reformas soviéticas, né, as reformas estabelecidas ali pelo Gorbachev, Glasnost de Perestroika, é a machadada final, né? É a pá de cal que será jogada dentro da estrutura soviética, beleza? Então, pessoal, hoje nós vamos falar como o mundo vai ficar organizado depois dessa ordem bipolar. Vamos lembrar, essa ordem bipolar tinha esse nome porque uma parte do mundo era capitalista e outra parte era socialista. Inclusive, pessoal, a ordem mundial dessa época ela era estabelecida no contexto leste-oeste, ou seja, nós tínhamos o leste socialista, comandado pela União Soviética, e tínhamos o oeste capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Essa era a ordem mundial, certo? E nós tínhamos a divisão em três mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo, controlado pelos Estados Unidos, eram os países capitalistas. O segundo mundo, controlados pela União Soviética, ali com o coração da União Soviética sendo Moscou, na Rússia, eram os países socialistas, e haviam aqueles que eram neutros, não alinhados, né? Que não claramente eram ligados aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Esses eram o terceiro mundo. Né? Qual eram esses países? Principalmente aqueles da América Latina, aqueles da Ásia e da África. Então temos aí essa estrutura, pessoal, durante a Guerra Fria, baseada em três mundos. Primeiro mundo capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Segundo mundo socialista, comandado pela União Soviética. Terceiro mundo, países não alinhados, países que não estavam alinhados nem ao capitalismo e nem ao socialismo, em tese, tá, pessoal? E esses países eram da América Latina, certo? Países da África e da Ásia. Bem, quando acaba essa configuração de leste-oeste, primeiro, segundo e terceiro mundo, vale lembrar, pessoal, que muita gente hoje em dia utiliza a expressão terceiro mundo para o Brasil e que é de maneira equivocada. Tá? Hoje nós falamos que o Brasil é um país emergente, porque hoje nós temos outra ordem mundial. Isso nós vamos falar um pouco mais lá para frente, certo? Só que esse terceiro mundismo, ele não existe mais. Por quê, pessoal? Porque o segundo mundo entrou em decadência, porque o segundo mundo acabou. Como vai haver um terceiro se não há mais um segundo, que é a União Soviética, que se desestrutura desde 89 e cai de uma vez ali em 91? Então, muito cuidado. Quando alguém falar de maneira errada, o Brasil é um país de terceiro mundo, diga não, meu amigo. O Brasil é um país emergente, certo? Só que vamos adiar esse papo para a gente ter mais lá na frente. Bem, pessoal, acaba então a União Soviética, nós vamos ter o início de um novo ordenamento. Essa ideia de leste-oeste acaba, essa ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo acaba, e aí nós vamos ter o processo que culminou na concretização da globalização.
Vejam, pessoal, o estreitamento do espaço interplanetário, como se as regiões mais longe do mundo agora estivessem cada vez mais próximas uma das outras. Vejam, durante o período de bipolaridade, nós temos uma divisão. O mundo ele não está completamente conectado. Existe a parte do leste que é socialista. Essa parte do leste acaba favorecendo a integração com mais mercados. Então, pessoal, a globalização vai surgir nesse momento negativo, ela vai se concretizar. Vamos lembrar que o processo de globalização tem início lá durante as grandes navegações, lá durante o mercantilismo, onde havia já trocas comerciais entre diferentes territórios do planeta, entre diferentes territórios do mundo, né? Só que eram trocas, eram vínculos que eram extremamente lentos, dado aos instrumentos de transporte que nós tínhamos naquele momento, a falta de comunicação que nós tínhamos naquele momento. Mas um exemplo disso é que nós utilizávamos aqui na América produtos europeus e europeus utilizavam também produtos aqui da América. Só que essas trocas eram o quê? Muito lenta, muito vagarosa. A comunicação, algo que acontecesse, por exemplo, na colônia. Como que essa notícia chegava até, por exemplo, a Europa? Ia chegar no momento em que uma embarcação chegasse lá. Então vejam que o fluxo de informação também era muito lento. Hoje em dia, pessoal, como é que acontece? O mundo está interconectado, o mundo está intercalado. Os acontecimentos irão ocorrer, as coisas estão acontecendo instantaneamente. Do outro lado do mundo, em qualquer parte do mundo, nós podemos já saber daquela notícia, né? Então vejam aí como se dá esse processo, né? A concretização do meio técnico, científico, informacional, ele é algo absurdo, algo que provocou desde a Revolução Industrial mudanças extraordinárias aí na nossa forma de compreender e interpretar a realidade, certo? Então vejam, pessoal, que quando acaba o bloco socialista, acaba o que nós chamamos de Guerra Fria, né? O mundo soviético ali entra em declínio. Como o mundo ficará estruturado? Veja bem, em um processo em um intervalo muito pequeno de tempo, nós vamos ter o protagonismo de três blocos regionais, né? Que é o início do que nós chamamos de multipolaridade. Se a gente chamava de bipolaridade porque existe um polo socialista e um polo capitalista, o polo socialista acaba, a profissão não deveria ser monopolar a ordem, então? Não, porque são vários blocos capitalistas, só que diferentes e em regiões diferentes. Em um curto espaço de tempo, nós vamos ter apenas três, o que é conhecido aí dentro, pelo menos dentro da geografia, como o período de tríade econômica. Aquele mundo socialista e capitalista agora irá ceder espaço a uma tríade econômica capitalista, tendo ali os Estados Unidos, né, como um dos blocos econômicos fortalecidos daquele momento. Do outro lado, nós vamos ter o Japão, comandando também uma área significativa ali, uma região ali na Ásia, na Oceania, muito importante. E nós temos na Europa a União Europeia comandando um mercado também gigantesco. Essas eram as três zonas, a tríade econômica. No entanto, pessoal, a partir de 92, 93, 94, novos mercados irão surgir, novos blocos regionais irão surgir, aumentando ainda mais essa multipolaridade que nós conhecemos hoje em dia, né? Que é o NAFTA, né? Que é a União Europeia, que é o Mercosul, os tigres asiáticos, enfim, inúmeros organismos, né, baseado ali em acordos entre países para melhorar e aprimorar as trocas comerciais, né, inúmeros blocos e de variadas maneiras eles existem e se organizam. Veja bem, pessoal, dentro desse cenário nós temos a formação dessa nova ordem mundial.
aquela velha ordem bipolar entra em decadência e a nova ordem multipolar com vários polos econômicos, ela entra agora em evidência, tá? E aí nós temos algumas características dessa nova ordem multipolar. Nós temos algumas características dessa nova ordem que vai substituir esse período de Guerra Fria. O primeiro é a questão do poder, tá? O que seria o poder do período Guerra Fria? O que seria um país poderoso no período da Guerra Fria? Seria um país que teria armamento, que teria o maior arsenal, que teria um poderio militar. Esse conceito de poder, já nessa nova ordem mundial, irá mudar, pessoal. O que seria o poder? Um país poderoso a partir da nova ordem mundial. Seriam aqueles que possuem capital, seriam aqueles que possuem avanço tecnológico, né? Que tem uma alta produtividade, que possui uma qualificação de mão de obra. Esse é um país poderoso, esse é aquele que dá as cartas, aquele que protagoniza, né, ali nos meios econômicos mundiais. Então, a característica desse período, uma das características é a mudança na ideia de poder, né? Temos também uma outra característica dessa nova ordem mundial, né, que é a internacionalização do capital. Putz, professor, muito difícil. Internacionalização do capital. Pessoal, veja bem, a União Soviética ela entra em decadência. Todo mundo ali era socialista. Todo mundo ali tinha o que nós chamamos de economia planificada. Eles não tinham negócios com o mundo capitalista. Só que agora eles não são mais socialistas. Então surgem novos mercados e novas zonas de influência. Resultado disso, pessoal, internacionalização do capital significa que novas áreas de influência surgiram e o capital será aplicado em novas regiões, principalmente naquele momento, tá? Nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, certo? É um novo mercado gigantesco que se abre e esse capital será internacionalizado. Esse capital que está na mão ali dos Estados Unidos, esse capital que está ali na mão do Japão, da União Europeia, agora ele se tornará internacional. Muitos organismos ali do que nós chamamos de multinacionais irão atingir esses novos mercados a partir desse momento. Outro termo, né, que é muito comum quando nós falamos sobre essa nova ordem mundial, pessoal, é a globalização. Na verdade, a própria globalização é essa nova ordem mundial, né? Esse estreitamento das distâncias. Hoje você não precisa ir lá na China para ter acesso a um produto chinês, né? Assim como o chinês, ele não precisa necessariamente vir ao Brasil para ter acesso a produtos brasileiros. Nós temos uma troca. Nós temos uma troca de informação, nós temos uma troca comercial e isso é muito rápido, isso é muito instantâneo. As informações, por exemplo, são bastante instantâneas, tá? Então, outra característica dessa nova ordem, né? Mais uma questão é a questão da regionalização, pessoal. O que seria essa regionalização? São as formações de blocos econômicos, tá? A partir do início da década de 90, muitos blocos econômicos começam a surgir. Esses blocos econômicos são organismos que irão agir ali no seu território, né, e irão facilitar as trocas comerciais entre países vizinhos, como no caso aqui do Mercosul. Né? Então, quando a gente falar de regionalização no contexto de nova ordem mundial, nós estamos falando dos blocos regionais ou dos blocos capitalista. Grande exemplo desse é a União Europeia. Outro exemplo, o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, ou Acordo Comercial da América do Norte, né? Formado ali entre Canadá, Estados Unidos e México, certo? O Mercosul aqui no Brasil, enfim. Então, esses países eles começam a criar vínculos regionais, começam a protagonizar e a desenvolver o seu mercado regional, certo? E mais uma característica da nova ordem mundial, nós vamos ter aí o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, pessoal?
é a mínima ação do Estado na economia. Professor, não entendi. Pessoal, veja bem, o que move a economia capitalista são empresas, né? São os empresários, os donos dos meios de produção. São eles que geram o que nós chamamos aí de estrutura capitalista. Se você não é dono de uma empresa e se é o Estado que está fornecendo determinado serviço, né? Por exemplo, companhia telefônica, pessoal. Internet, companhia telefônica. Essa empresa ela tem um dono ou essa empresa pertence ao Estado? Você deve saber que essas empresas possuem um dono. Esse dono não tem vínculo com o Estado. Então o Estado ele não está atuando na economia com empresas estatais. Na visão neoliberal, pessoal, quanto menos o Estado interfere na economia, é menor a burocracia, o peso econômico é menor nas costas do Estado e o mercado fica livre para a concorrência. Professor, então, se o Estado não está interferindo na economia, qual é a missão do Estado, então? Segundo a ótica neoliberal, é fornecer saúde, educação, saneamento, segurança, tá? Mas comércio, relações comerciais e etc., aquilo que gera dinheiro, aquilo que gera renda, não vai ficar na mão do Estado, irá ficar ali na mão das empresas privadas. Então vejam só, temos nessa ordem, nessa nova ordem mundial, nessa nova ordem pós, né, Guerra Fria, uma mudança aí, né, na estrutura, na configuração mundial, no reordenamento mundial, e aí nós vamos ter esses elementos que são características dessa nova ordem mundial. Só repetindo, a ideia de poder, a ideia de internacionalização do capital, a ideia de globalização, de regionalização e de neoliberalismo. Por hoje é só, grande abraço, voltem o vídeo várias vezes, quanto for necessário para vocês entenderem, certo? Abraço, até a próxima.